Então, galera, estamos aqui na frente do computador. Eu vou explicar para você a minha estratégia favorita, a minha estratégia predileta, que é a Fibonacci. Eu utilizo muito a Fibonacci e de tanto utilizar nesses 7 anos, muitas vezes eu não preciso traçar a Fibonacci no gráfico, porque só no olho eu consigo identificar a Fibonacci. Por exemplo, aqui, estamos aí no gráfico do SUI, ativo de criptomoeda, e a gente verifica que o gráfico está numa tendência de alta, certo? Então, como traçar Fibonacci nesse gráfico? Se o gráfico está numa tendência de alta, como a gente pode ver, o gráfico está numa tendência de alta. A gente tem que traçar a Fibonacci de baixo para cima. De baixo para cima. Então, a gente vai pegar aqui em ferramentas gráficas, vamos pegar a Fibonacci, vamos traçar desse topo para esse fundo. Mas antes de eu traçar, observe que aqui nós temos vários fundos, olha. Temos aqui vários fundos, estão vendo? Vários fundos. E o que é interessante? O interessante é a gente traçar a Fibonacci desse fundo para esse topo, certo? E a gente tem que ver se a Fibonacci ela vai coincidir com algum fundo desse. Se ela coincidir com algum fundo desse, a nossa marcação ela está válida. Principalmente se for uma marcação de 5 minutos. Se for uma marcação de 15 minutos, melhor ainda. Então vamos lá traçar a Fibonacci. Vamos pegar a Fibonacci, vamos traçar desse fundo para esse topo, certo? E olha que bacana. Várias regiões coincidiu, hein? Perfeitamente, bem alinhada. Temos aqui, ó, essa região que coincidiu perfeitamente e temos aqui também, ó. Aqui até coincidiu, mas passou um pouquinho, tá vendo? Mas essa e essa aqui, ó, coincidiu perfeitamente. Então o que acontece? Quando o gráfico ele descer aqui, ó, e tocar aqui na região 38.2 de Fibonacci, aqui seria uma operação de compra. Subiu, o gráfico desceu, buscou aqui, ó, a região 50% de Fibonacci que coincidiu com essa marcação, é uma operação de compra. Então já temos aqui uma Fibonacci. E a Fibonacci você pode utilizar com LTA. Por exemplo, temos aqui uma região de suporte, certo? Temos exatamente aqui uma região de suporte, primeiro toque e segundo toque. Se ela descer, vai fazer o terceiro toque. É permissível pegar uma operação de compra. E ainda por cima, além de ser uma região de suporte, também é uma Fibonacci, região 38.2 de Fibonacci. Então temos uma confluência. Então se o gráfico descer aí, é super permitido fazer uma operação de compra. E além disso, a gente pode traçar uma LTA exatamente aqui, ó. Vamos pegar aqui uma linha de tendência e traçar exatamente aqui. Observe. Observe que bacana, galera. Imagina só se o gráfico ele descesse aqui, ó. Acontece muito isso. Ele descer e tocar aqui. Se o gráfico ele descer e tocar exatamente aqui, por exemplo, o gráfico ele vai tocar numa região de suporte. Terceiro toque da região de suporte, ele vai tocar na Fibonacci, região 38.2 de Fibonacci, e ainda por cima ele vai tocar numa LTA, numa linha de tendência de alta. Então, uma entrada super mega válida. Por isso que eu falo nas minhas lives, nas nossas lives do nosso canal do YouTube, a minha estratégia preferida é o Fibonacci. Mas por que o Fibonacci? Porque o Fibonacci pega tudo. Ele pega LTA, ele pega LTB, ele pega pullback, ele pega Fibonacci, ele pega suporte, pega resistência e até fundos isolados. Como temos um, por exemplo, como a gente vai pegar uma região de suporte, por exemplo, a gente tem que esperar o segundo toque para ter a confirmação e no terceiro toque a gente pega a região de suporte. Já na Fibonacci, tendo apenas um fundo, o primeiro toque, se ela tocar no fizer o segundo toque, mas temos ali a Fibonacci, dá para pegar. Por isso que a minha estratégia preferida é a Fibonacci, tá? E uma curiosidade aqui sobre a Fibonacci, para você não sabe, a região que mais respeita, você pode até pesquisar aí, vou deixar uma dica aqui nesse vídeo, que é a região que mais respeita é a região 61.8 de Fibonacci, que é essa aqui, ó. Que é a região 61.8 de Fibonacci.
essa é a região que mais respeita, ela é conhecida como proporção áurea, região de ouro. Então, quando a Fibonacci toca aí, tem alguma confirmação de Fibonacci na região 61.8 de Fibonacci, é a região que mais respeita. Por isso que ela é conhecida como proporção áurea, ou conhecida como região de ouro de Fibonacci. E para você traçar, aqui a gente deu exemplo para você na Fibonacci numa tendência de alta, e a mesma coisa se aplica quando o gráfico está numa tendência de baixa. É a mesma coisa. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos excluir tudo aqui, bora ver um ativo que o gráfico esteja numa tendência de baixa. Por exemplo, aqui o gráfico ele está numa tendência. Vamos dizer que isso aqui não existe, tá? Só como exemplo, vamos imaginar que tudo isso aqui, ó, não existe, tá? Vamos dizer que o gráfico está até aqui mais ou menos, só como exemplo para a gente poder explicar a Fibonacci no gráfico de baixa, certo? Então, aqui o gráfico está na tendência de baixa, então a gente tem que traçar a Fibonacci desse topo para esse fundo, certo? E a gente observa aqui, ó, que temos vários topos, tá vendo? Então, o que é interessante, quando a gente for traçar a Fibonacci desse topo aqui para esse fundo, a gente tem que ver que se alguma região vai coincidir com essa marcação, tá bom? Então a gente vai pegar a Fibonacci aqui, vamos traçar desse topo para esse fundo e observem que a região 61.8 de Fibonacci coincidiu com a resistência, ó. Vê que bacana, temos aqui uma resistência, região 61.8 de Fibonacci. Como eu tinha falado para você, vamos imaginar que isso aqui não existe, mas, por exemplo, se o gráfico ele subir e ainda está válido, essa Fibonacci ela está válida, tá? Ó, se o gráfico ele subir, tocar aqui, ó, na região 61.8 de Fibonacci, aqui seria uma operação de venda. É uma marcação muito boa e, como eu tinha falado anteriormente, a região 61.8 de Fibonacci é a região que mais respeita de Fibonacci. Como eu tinha falado, proporção áurea, conhecida como região de ouro. Então, estou te dando aqui uma dica de Fibonacci, como você traça ela. Regra simples, né? Se o gráfico está numa tendência de alta, você traça a Fibonacci de baixo para cima. E se o gráfico está numa tendência de baixa, você traça a Fibonacci de cima para baixo. Tá ok, galera? Tem mais coisinhas sobre a Fibonacci, né? Se a gente fosse aprofundar, pode complexar mais, né? Deixar um pouco mais complexo no caso. Mas se você tiver alguma dúvida sobre Fibonacci, você pode até me perguntar no ao vivo, tá ok? Eu tô todos os dias não, né? De segunda a sexta-feira, fazendo live ao vivo, operando ao vivo. Inclusive, essa semana, hoje é quinta-feira, segunda ficamos negativo, terça positivo, quarta positivo, hoje que é quinta-feira positivo, e bora torcer que amanhã a gente fique positivo. Mas essa semana tá maravilhoso, tá super positivo as nossas lives. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar pra gente no ao vivo também, tá ok? Para você não esquecer, eu peço, esmaga o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Live de segunda a sexta operando ao vivo, o puro do Price Action. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto.